Bom dia, queridos irmãos e convidados. Sejam todos bem-vindos para mais um dia da adoração a Jeová. É sempre uma grande alegria podermos estar aqui para sermos instruídos pelo nosso grandioso Deus, Jeová. Para darmos início à nossa consideração de hoje, gostaria respeitosamente de convidar os irmãos a fim de se porem de pé para entoarmos um cântico de louvor ao nosso querido Pai. Então, estamos a convidar respeitosamente os irmãos e convidados para entoarmos o cântico com o número 67, com o seguinte tema: Eu vou pregar. Depois disso, faremos uma oração. Damos início à nossa consideração de hoje. Vamos começar por ouvir um discurso público com o seguinte tema: Quem está habilitado para ser ministro de Deus? Para poder nos ajudar a responder a esta questão, vamos convidar o nosso querido irmão Luís de Souza para discursar. Em Pentecostes de 33 era comum o Senhor Jesus e os seus discípulos deram o início de uma campanha mundial de pregação das boas novas do reino. Naquele momento, mais de 500 publicadores estavam reunidos e receberam o Espírito Santo para levarem a mensagem do reino até as partes mais distantes da terra. No entanto, eles não cumpriram sozinhos esta designação. Porque somos humanos imperfeitos e confiar simplesmente que eles fizessem isso seria ilusório, pois o homem morre. De maneiras que essa obra continua hoje por todo o mundo por causa de muitos os publicadores que se colocam à disposição para poderem pregar. Esta é uma ordem que o Senhor Jesus Cristo deu. Todos os publicadores devem pregar as boas novas do reino. Mas há pessoas que pensam que o instrutor da Bíblia tem que ser alguém com um curso superior ou com um título de especialidade na área bíblica. Tem que ser alguém que cursou um seminário, que fez um curso especializado para ensinar Bíblia. Mas será que deve ser assim? Quem é que na realidade se qualifica para ensinar? Como é que cada um de nós pode se qualificar para ser um publicador das boas novas do reino?
que requisitos é preciso levar em consideração e cumprir para poder pregar. Vamos abrir a Bíblia e ler juntos Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. E vamos ver o que é que Jesus fala sobre o assunto. Mateus 28, 19 e 20. A Bíblia diz o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E saibam que eu estou convosco todos os dias, até ao final do sistema de coisas. Quando começamos o discurso, falamos daquela ocasião em que mais de 500 publicadores estavam reunidos para receber orientação. E foi neste exato momento quando o Senhor Jesus Cristo passou essa informação. Mas queremos ressaltar aqui duas coisas na orientação de Jesus. Inicialmente ele diz, vão e façam discípulos. E depois diz que é preciso ensinar esses discípulos. Vamos tentar perceber o que significa isso. Quando o Senhor Jesus Cristo disse que vão e façam discípulos, ele estava a dizer, vão e preguem as boas novas do reino. Estava a incentivar os publicadores a poderem pregar as boas novas do reino. Ou seja, fazer discípulos, encontrar pessoas dispostas a querer aprender e também querer ensinar outros. Por isso, mais tarde ele disse, ensinando-as a obedecer a todas as coisas. Ensinar. Então, primeiro é pregar ou arranjar um discípulo e depois passar a ensinar. Vamos tentar perceber isso usando o que os agricultores fazem. Muitos agricultores lavram a terra, mas depois têm de lançar semente. É como se estivessem a ir para fazer discípulo. Mas depois de lançar a semente, ele precisa fazer outra coisa, que é regar as sementes para que essas possam provavelmente germinar. Então, o processo de regar é como se estivéssemos a ensinar. Então, lançar semente é ir pregar, e ensinar é como se estivéssemos a regar a plantação. E o processo a seguir, que é de crescimento, só o Senhor Jeová pode fazer. De maneiras, então, que para fazer discípulo é preciso pregar e ensinar. Por isso, no mundo inteiro, milhões de testemunhas de Jeová, mais de 9 milhões de testemunhas de Jeová, colocam-se à disposição em obediência à ordem de ir, pregar e ensinar. E Jeová Deus é Jeová quem decide quem é que está qualificado para ensinar, para fazer discípulo. Não depende de nós mesmos, é o próprio Jeová quem decide. Como é que sabemos isso? Vamos abrir a Bíblia, irmãos, e ler 2 Coríntios capítulo 3, versículos número 5. 2 Coríntios capítulo 3, versículos número 5. O apóstolo Paulo reconheceu o seguinte nesses versículos: não é que estejamos qualificados por nós mesmos para considerar que qualquer coisa venha de nós, mas a nossa qualificação vem de Deus. Então não somos nós próprios que dizemos que estou qualificado para fazer discípulo. A nossa qualificação vem da parte do Senhor Jeová. Como assim? Vamos procurar entender. É o Senhor Jeová que dá treinamento e dá as ferramentas necessárias para aqueles que querem participar na obra de salvar vidas. Por exemplo, nós às segundas-feiras, 8 horas, 19 horas, temos a reunião Vida e Ministério Cristão. E vimos aqui boas demonstrações
Irmãos bem treinados, qualificados, fazem aqui demonstrações que ajudam a cada um de nós a aprender, primeiro, o que falar e, segundo, como falar com as pessoas. Então, depois de nós aprendermos as técnicas necessárias, o Senhor Jeová coloca o seu Espírito Santo sobre nós e estaremos provavelmente qualificados para pregar. O Senhor Jeová coloca também à nossa disposição várias escolas que servem para treinar verdadeiros publicadores do reino para levarem a mensagem a todo o mundo. Por isso queremos perguntar a cada um de nós mesmos: será que eu tenho aproveitado ao máximo as instruções, as orientações que Jeová dá para poder me qualificar e pregar? A organização de Jeová treina a pessoa para ser um publicador zeloso das boas novas. Mas isso não é de agora, irmãos. A organização faz isso em imitação ao Senhor Jeová. O Senhor Jeová deu treinamento personalizado ao Senhor Jesus Cristo antes de vir à Terra para poder levar avante a obra de pregação. Jesus foi treinado pelo seu Pai Jeová para poder pregar quando viesse à Terra. Sabemos que Jesus não frequentou nenhuma universidade, não frequentou nenhuma escola para poder, então, obter o conhecimento necessário. Ele obteve o conhecimento da parte do seu Pai, o Senhor Jeová. Tanto é que o Senhor Jesus Cristo muitas vezes dizia: o que eu ensino não vem de mim mesmo, mas pertence àquele que me enviou, referindo-se ao Senhor Jeová. E a Bíblia, quando fala do ensinamento que o Senhor Jesus Cristo levou, é interessante notarmos aqui os versículos número 4 e 5 de Isaías 50. Quero ler com os irmãos. Isaías capítulo 50, versículos número 4 e o 5. Referindo-se ao treinamento que Jeová deu a Jesus, Isaías capítulo 50, versículos 4 e 5, a Bíblia diz: o soberano Senhor Jeová deu-me a língua dos instruídos, para que eu soubesse dizer ao cansado uma palavra de consolo. Ele desperta-me manhã após manhã, desperta o meu ouvido para ouvir como os instruídos. O soberano Senhor Jeová abriu o meu ouvido, e eu não fui rebelde, não me virei na direção oposta. É uma profecia, são palavras, melhor dizer, de Jesus Cristo, escrita pelo profeta Isaías. O Senhor Jeová tinha a paciência de despertar Jesus todas as manhãs. E a Bíblia diz aqui, palavras do Senhor Jesus Cristo, diz que eu não fui rebelde, não me virei na direção oposta. Ou seja, ele estava sempre disposto a ouvir, a entender, para depois pôr em prática quando viesse na terra. Esse treinamento que o Senhor Jeová deu ao Senhor Jesus Cristo fez com que Jesus pudesse conhecer bem os escritos da Bíblia e mencionar os seus ensinamentos na Bíblia. Muitas vezes Jesus dizia: está escrito, não leste, referindo-se à Bíblia. Como é que ele obteve tanto conhecimento? Porque ouviu do seu pai e ele também foi um bom estudante da palavra da Bíblia. Antes de começar a pregar, o Senhor Jesus Cristo também seguiu as orientações. Ele foi batizado. Isso mostrou que ele estava disposto a fazer a vontade do Senhor Jeová. Quando ele batizou-se, mostrou que estava disposto a fazer a vontade do Senhor Jeová. E ele recebeu naquela ocasião o Espírito Santo de Jeová, que o designou como Messias. Mas se ele era filho de Deus, precisou mais cumprir esses requisitos. Por quê? Para servir de exemplo para todo aquele que entender, querer se qualificar como proclamador das boas novas do reino. O Senhor Jeová deu o seu Espírito Santo a Jesus, e assim Jesus teve forças para poder cumprir a sua designação como evangelizador ou pregador das boas novas do reino. Por isso, até aqui, nós falamos
que, assim como Jesus, não precisou de ir para uma escola superior para se tornar um publicador das boas novas. E vimos também que quem qualifica o publicador é o Senhor Jeová e não outra coisa. E Jeová fez isso por instruir o Senhor Jesus Cristo a partir dos céus, onde ele aprendeu muito bem. Por isso surge uma pergunta: como é que eu, ou cada um dos irmãos aqui, pode se qualificar para fazer discípulo? É necessário duas qualidades. Primeiro, humildade. A segunda é a disposição. É preciso ser humilde para pregar as boas novas do reino. Alguns de nós têm cargos de chefia no serviço, têm estatuto na sociedade. Colocar-se na rua, como se diz, vender publicações, é preciso humildade. Ser xingado, é preciso ser uma pessoa humilde para continuar a pregar. E é preciso disposição, ou seja, o senso de compromisso de que eu preciso falar com outras pessoas sobre aquilo que eu aprendo. Duas qualidades essenciais para um publicador das boas novas do reino. A humildade e a disposição são qualidades essenciais para se qualificar para ensinar a Bíblia. Mas quem pode ensinar? Quem pode pregar? Homens, mulheres só? As crianças não? A Bíblia diz que não há oposição quanto a isso. Homens, mulheres, jovens podem se qualificar para serem publicadores das boas novas. E nós aqui na congregação temos muitos, né? Meninos de 10, 11 aninhos, 12, já são publicadores das boas novas do reino. Isso incentiva também outros pequenos a quererem dar passos e se qualificar para serem publicadores do reino. Assim como Jesus, seus seguidores também são bem treinados e guiados pelo Espírito Santo de Deus para poderem continuar a pregar as boas novas do reino. Mas será que qualquer um que diz ser cristão se qualifica para fazer discípulo? A resposta é não. Não por quê? Porque é necessário cumprir alguns requisitos para se qualificar e fazer discípulos. E nós vamos falar aqui de alguns requisitos que é importante cumprirmos e satisfazer para podermos qualificar-nos para ser publicadores. O primeiro requisito, ou o primeiro passo, é obter conhecimento exato da Bíblia. Se que nós vamos servir de instrutores, precisamos ter conhecimento sobre aquilo que nós vamos ensinar. É o lógico. Ninguém é professor sem antes passar por uma escola, receber treinamento e obter conhecimento para transmitir o mesmo conhecimento a quem vai aprender. Da mesma maneira, quem quer se qualificar como publicador precisa ter um conhecimento exato da Bíblia. Mas o que é conhecimento exato da Bíblia? Ele precisa explicar as verdades fundamentais da Bíblia de forma correta. Por exemplo, se vai ensinar, há muitas perguntas que vai se deparar na pregação. Uma delas talvez seja: o inferno existe? Se não souber responder, pode criar um certo embaraço. Então é preciso ter um conhecimento deste assunto para poder falar, transmitir. Um outro assunto muito interessante que é levantado durante a pregação é: por que o sofrimento existe? Será que a morte vai um dia acabar? O que acontece com os mortos? É preciso então obter algum conhecimento exato dessas verdades bíblicas para depois transmitir a outros por meio do ensinamento que poderás dar. Então, é o primeiro passo, obter conhecimento exato da Bíblia.
Mas aqui queremos também dizer o seguinte, que nós não precisamos ter ou saber tudo sobre o que a Bíblia ensina para se qualificar como publicador, não. Mas precisamos ter um conhecimento razoável para podermos transmitir mensagens a quem vai nos escutar. Porque até é verdade, o conhecimento bíblico ajuda-nos a crescer a cada dia. Nós vamos crescer em conhecimento a cada dia que passa. À medida que vamos ensinar, vamos estudar, também iremos crescer em conhecimento. Qual é o segundo passo? Vamos ler Romanos capítulo 10, versículos 9 e o 10 também. Romanos capítulo 10, versículos 9 e o 10 também, para vermos o segundo passo. A Bíblia diz, pois, se declarares publicamente com a tua boca que Jesus é Senhor, e no teu coração tiveres fé em que Deus o levantou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se exerce fé visando a justiça, e com a boca se faz declaração pública visando a salvação. Conseguiu ver qual é o segundo passo? É fé. Queremos exercer fé no sacrifício de Jesus e nas promessas de Deus. Fé é uma palavra pequena, mas com um significado muito grande. Fé, em poucas palavras, é acreditar naquilo que a Bíblia ensina. Acreditar que o Senhor Jesus Cristo é Filho de Deus. Acreditar que o resgate tornou possível com que nós possamos nos achegar ao Senhor Jeová e obter o perdão dos nossos pecados e futuramente podermos obter vida eterna. Então é preciso acreditar no que a Bíblia ensina. Isso chama-se fé. E é o segundo passo para poder nos qualificar como publicadores do reino. Porque se não acredita numa crença bíblica, tornar-se-á difícil explicar essa crença a quem vai nos escutar. Então é preciso fé, ter conhecimento, como dissemos. Qual é o terceiro passo que precisamos de dar para podermos então nos qualificar como publicadores do reino? A Bíblia também responde a isso. Romanos capítulo 12, versículos 2, por favor. Romanos capítulo 12, versículos número 2. Romanos 2, 21. Romanos capítulo 2, versículo 21. A Bíblia diz, então, tu que ensina aos outros, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas, não furtes, furtas? Qual é o terceiro passo? Rejeitar aquilo que é errado e fazer o que é certo. E as perguntas usadas aqui por Paulo são muito interessantes. Tu que ensina aos outros, não te ensinas a ti mesmo? Revela aqui uma verdade muito profunda. No mundo diz-se, faça o que eu digo, não o que eu faço. Mas o publicador diz, faz o que eu faço e não simplesmente o que eu falo. Qual é a diferença? Nós, publicadores do reino, procuramos viver segundo o que ensinamos. É isso que se espera de alguém que quer ensinar outros. Nós não ensinamos uma coisa e praticamos outra. Porque aí existe um perigo muito grande. Se nós praticar algo, mas ensinar outra coisa, estamos a dizer às pessoas, não precisam vir para a organização de Jeová, podem ir embora. É perigoso. Jeová vai cobrar isso de nós no futuro. Então, rejeitar o que é errado e fazer o que é certo faz com que tenhamos o senso de comprometimento para com as verdades bíblicas. Vamos procurar levar uma vida correta, segundo os olhos do Senhor Jeová. E o mundo não terá motivo de nos apontar o dedo, como que sendo pessoas falsas. Porque nós praticamos o que ensinamos.
Para fazer discípulo é preciso agir de acordo com o que nós ensinamos. Por isso vale perguntar: será que eu pratico o que ensino? Qual é o meu comportamento lá no meu prédio? Como é que o meu parceiro olha para mim? Eu sou ancião, né? Como é que ela olha para mim? Eu sou publicador. Será que deixo a desejar? O quarto passo para podermos nos qualificar como publicadores do reino é pregar junto com a congregação. Por isso, a Organização de Jeová incentiva a nós podermos servir no território em que vivemos. Isso facilita a nossa pregação com a congregação. Imagina o seguinte cenário. Eu vivo no Quilamba, mas a minha congregação, ou melhor, eu vivo no Sequele, mas a congregação é aqui no Quilamba. E pela distância, eu não consigo, durante a semana, vir pregar com a congregação. Então, aproveito para pregar lá. Não há nenhum mal em você pregar num outro território. Mas será que está a pregar com a congregação? Será que estão a te ver mesmo durante a semana na pregação? A resposta é clara: não. Não mesmo, né? Então, o quarto passo é poder fazer ajustes, arranjos, programação, para podermos sair e pregar com a congregação. É verdade que durante a semana pode ser difícil, mas quer dizer, aos fins de semana, ajuste teu calendário, a tua programação de trabalho secular, ajuste, para que no sábado ou no domingo, junto com a congregação, pregue. E até porque estamos numa semana bem especial, semanas especiais, né? Estamos aqui a fazer a campanha de convite para o memorial da morte de Jesus Cristo. É uma boa oportunidade para podermos pregar com a congregação. O arranjo congregacional é podermos ter as reuniões de publicadores em conjuntos, para depois recebermos um par e irmos pregar. Há grande alegria, irmãos, em pregar com a congregação. Há grande alegria nisso. Ouvir a experiência do companheiro, saber como ele lidou com diversas situações com que teve que aprender, isso é muito bom. Qual é o quinto passo? É a dedicação. Dedique a sua vida a Jeová. Vimos no início que o Senhor Jesus Cristo foi batizado. Da mesma maneira, nós queremos dedicar a nossa vida a Jeová. Mas o que é dedicação, afinal de contas? Dedicação é uma conversa entre nós e Jeová. E dizemos claramente a Ele: Senhor Jeová, eu a partir de agora quero que a minha vida pertença a Ti. Ou seja, é um compromisso que nós assumimos com o Senhor Jeová. Dedicamos a nossa vida a Ele, para o servir. Este é o quinto passo. O quinto passo leva ao sexto, que é o batismo. A dedicação e o batismo andam de mãos juntas. Primeiro a gente dedica-se e depois batizamos-nos. A dedicação é algo pessoal, particular. Mas depois queremos mostrar às pessoas que nós estamos dispostos para fazer a vontade de Jeová. E fazemos-lo por meio do batismo. Numa assembleia, num congresso, onde milhares de pessoas poderão ver que nós realmente dedicamos a nossa vida ao Senhor Jeová. Quando uma pessoa é batizada como testemunha de Jeová, ela se qualifica do ponto de vista de Deus para fazer outros discípulos também. Então, até aqui, irmãos, nós vimos 6 passos fundamentais que precisamos dar para fazer discípulos. Obter conhecimento
é o primeiro passo que nós falamos. Obter conhecimento, exercer fé no sacrifício e nas promessas do Senhor Jeová. Rejeitar o que é errado e fazer o que é certo é o terceiro passo. O quarto passo é pregar com a congregação. E o quinto passo é a dedicação. E o sexto é o batismo. Se dermos esses 6 passos, podemos ter certeza, irmãos, que nós estamos no caminho que conduz à vida eterna. Fazer discípulo, irmãos, traz muita alegria. Perguntem a qualquer um dos irmãos que já serve há algum tempo a Jeová, qual é a alegria, qual é a sensação que teve quando a primeira vez pregou em alguém, falou das boas novas, a pessoa aceitou, passando algum tempo trouxe-lhe ao salão do reino e depois vê-lo a publicar, a sair para pregar as boas novas. Não há alegria maior do que isso, irmãos. Podermos ter participação em moldar a vida de alguém para viver segundo a vontade do Senhor Jeová. Não há alegria, não há dinheiro que pague isso. Então, ajudar outros a se tornar discípulos traz muitas bênçãos. Traz bênçãos, por exemplo, como recompensa agora e vida no futuro. É comum ouvirmos entre nós que a pregação é como que uma terapia. Estava tão estressado, mas orei a Jeová, fui à pregação e eu estou bem mais alegre, estou bem mais animado. É comum ouvirmos isso. São as bênçãos em poder pregar. Depois do Armagedon, irmãos, nós vamos continuar a pregar. Nós não sabemos como, mas vamos continuar a pregar por causa daqueles que serão ressuscitados. Não sabemos se vamos dirigir estudo de forma individual, por exemplo, ou reunir todo mundo aqui num salão do reino para instruir. Não sabemos. Mas uma coisa que nós sabemos é, vamos continuar a pregar, a ensinar aqueles que serão ressuscitados. Por isso, aproveite agora a oportunidade de ser um colaborador do Senhor Jeová e poder pregar as boas novas do reino. Será que conseguiu encontrar a resposta ao longo desse discurso? Quem está qualificado para fazer discípulos? Se encontrou, parabéns. Se não, por favor, continue a estudar, a pesquisar, a fim de se qualificar para ser um publicador das boas novas. Muito obrigado, irmão Luiz, por ter nos ajudado aqui a ver como podemos dar passos para nos tornarmos ministros do reino e pregador das boas novas. Muito obrigado também a Jeová por permitir que tivéssemos vida e desfrutar desse belo discurso. Estamos a informar os queridos irmãos e convidados que a próxima semana também teremos um discurso neste local, a esta mesma hora. Mas desta feita será um discurso especial. Teremos a oportunidade de ouvir um discurso com um tema: é possível encontrar a verdade? Estão todos convidados para poder desfrutar deste discurso. Lembrar que estaremos a ouvir o discurso especial. Também podemos convidar nossos amigos e parentes e que a campanha da distribuição dos convites também continuamos a fazê-lo até que chegue o dia do memorial. Vamos dar continuidade. Desta feita, vamos ouvir o estudo de A Sentinela na voz do irmão Adilson de Brito. Quero convidar a todos os presentes, por favor, aqueles que puderem, para nos levantarmos, a fim de entoarmos um cântico de louvor a Jeová. E o cântico que iremos entoar é o cântico número 35. Esse cântico tem como base Filipenses capítulo 1, versículo número 10, e tem o seguinte tema: o que é mais importante. Sejam bem-vindos à segunda parte da nossa reunião, que é o estudo de A Sentinela. Para esta manhã, como é de hábito, vamos considerar um artigo de estudo baseado na Palavra de Deus, a Bíblia.
E o tema do artigo de estudo para hoje é o seguinte: tome decisões que agradam a Jeová. A base desse artigo de estudo está no livro de Provérbios, capítulo 9, versículo número 10, que diz: o temor de Jeová é o início da sabedoria, e conhecer o Santíssimo é entendimento. Durante o estudo, nós vamos ter a oportunidade de falar sobre 3 qualidades, no caso, o conhecimento, o entendimento e o discernimento. Qualidades essas que devemos levar em consideração para tomarmos boas decisões. E vamos ver também 3 passos fundamentais que devemos dar para tomarmos boas decisões. Que passos são esses? Vamos responder durante o nosso estudo e veremos que cada passo está relacionado com cada uma dessas 3 qualidades que nós acabamos agora de mencionar. Para hoje, o nosso leitor é o irmão Geraldo Duns. Pedimos aos irmãos que se sintam, por favor, à vontade para participarem por meio dos vossos comentários. Irmão Duns, por favor, pode começar por ler o parágrafo número 1. Todos os dias temos de tomar decisões. Algumas são relativamente fáceis, como decidir o que comer, ao pequeno almoço ou a que horas vamos dormir. Já outras decisões são mais difíceis e podem afetar a nossa saúde, a nossa felicidade e as pessoas a que amamos ou a nossa adoração a Jeová. Queremos tomar decisões que sejam para o nosso bem e para o bem da nossa família. Acima de tudo, queremos que as nossas decisões agradem a Jeová. Obrigado, irmão Duns. Que desafio é que todos nós enfrentamos? O Gênesis, por favor. Temos de tomar decisões. Algumas são relativamente fáceis, como decidir o que comer ao pequeno almoço ou a que horas vamos dormir. Já outras decisões são mais difíceis e podem afetar a nossa saúde, a nossa facilidade, as pessoas que amamos ou a nossa adoração a Jeová. Obrigado, Gênesis. Obrigado pelo seu comentário. Irmã Sofia, por favor. Decisões que tomamos têm de ser bem tomadas para que sejam para o nosso bem e da nossa família. E, acima de tudo, tem de ser boas decisões que agradem ao nosso soberano Senhor Jeová. Obrigado, irmã Sofia, também pelo seu comentário. Parágrafo a seguir. É mais provável que tomemos uma boa decisão se, primeiro, analisarmos os factos, segundo, levarmos em conta o que Jeová pensa sobre o assunto e, terceiro, analisarmos as opções disponíveis. Este artigo vai falar sobre estes 3 passos e vai ajudar-nos a ver como podemos treinar a nossa capacidade de discernimento. Que passos temos de dar para tomarmos boas decisões? Vamos começar pelo Marcos Matias, por favor. Primeiro, analisarmos os factos. Obrigado, Marcos. A Gerciandra. Para tomar uma boa decisão, temos que levar em conta o que Jeová pensa sobre aquilo. Obrigado, Gerciandra, por esse ponto. Lá no irmão Nuno. Analisar as expressões disponíveis. Obrigado. Então, são esses os 3 pontos que nós vamos agora
começar a considerar no nosso estudo. Vamos começar por falar do primeiro aspecto, no primeiro subtema. Analise os factos. A primeira coisa que precisa de fazer para tomar uma boa decisão é analisar os factos. Por que que isso é importante? Imagine que uma pessoa vai ao médico por causa de um problema de saúde grave. Será que o médico vai passar-lhe uma receita sem o examinar primeiro? Ou se lhe fazer perguntas? Claro que não. Da mesma forma, você vai tomar melhores decisões se analisar primeiro todos os fatos envolvidos na situação. Mas como é que pode fazer isso? Porque é importante analisarmos os factos antes de tomarmos uma decisão. Dê um exemplo. Junto a Nayara temos uma mão levantada. Diga só o nome antes, por favor. Guimalda. Por favor. Aqui o parágrafo deixa um exemplo claro de alguém que vai ao médico por causa de um problema de saúde. O profissional de saúde não vai tomar a decisão de escolher um tratamento sem antes fazer o exame físico. Isso é para a melhor resolução do problema. E se fizermos isso, vamos melhorar, né? Vamos poder analisar todos os factos envolvidos nessa situação. Obrigado pelo ponto. Então conseguimos notar, de facto, porque é que é importante analisarmos os factos, não é? Os irmãos conseguiram notar como é que isso nos vai ajudar? Há um detalhe aí no parágrafo. Irmão Nuno, por favor. Se nós analisarmos os fatos, isso vai nos ajudar a tomar melhores decisões e ver todos os factos que estão envolvidos. Por isso é que o livro de Provérbios, capítulo número 2, versículo 11, traz a atenção do raciocínio. Quando nós raciocinamos, isso vai guardar-nos. E quando nós temos discernimento, isso vai nos proteger. Então, se nós vemos todos os factos de princípio, com certeza as decisões que vamos tomar será para o nosso bem e vai nos ajudar a evitar cairmos em perigos que depois, posteriormente, podemos nos arrepender. Obrigado, irmão Nuno. Parágrafo 4, irmão Dunge. Normalmente, só conseguimos analisar os factos por fazermos perguntas. Por exemplo, imagine que é convidado para uma festa. Será que deve ir? Se não conhece muito bem a pessoa que está a organizar a festa ou que está planeado, é importante fazer perguntas tais como: onde é que vai, onde e quando é que vai ser? Quem é que foi convidado? Quantas pessoas vão lá estar? Quem é que vai ser o responsável? Que atividades estão planeadas? Vai haver bebidas alcoólicas? As respostas a estas perguntas vão ajudá-lo a obter conhecimento e a tomar uma boa decisão. Convido alguém na assistência para a leitura do livro de Provérbios, capítulo 18, versículo número 13. A nossa irmã junto à irmã Lídia, por favor, pode dizer o nome? Marta da Costa. Responder antes de ouvir os fatos é tolice e resulta em humilhação. Obrigado. A pergunta do parágrafo 4. Como é que podemos analisar os factos? Pois também podemos fazer recurso à imagem relacionada ao parágrafo. Irmã Rita, por favor. Só poderemos conseguirmos analisar os fatos se fizermos perguntas. E essas perguntas, então, teremos respostas. As respostas a estas perguntas vão ajudar-nos a ter o conhecimento e tomar boas decisões. É por isso que, antes de nós aceitarmos qualquer proposta, primeiro devemos analisar, depois de analisar, então, fazer uma pesquisa se dá ou não dá. Obrigado. E aí estamos a ver, então, vou deixar para um outro irmão comentar. Obrigado pela generosidade, irmã Rita. Tirza, por favor, aqui à frente.
A imagem mostra um grupo de jovens a tentar decidir se vão aceitar ou não um convite que receberam. Mas um dos irmãos, notamos que o irmão de azul parece mais apreensivo acerca desse convite, enquanto que alguns outros pensam que talvez não haja nenhum problema. Essa imagem serve para mostrar que muitas das vezes podemos receber convites ou solicitações que parecem inofensivas, mas é sempre bom analisar os factos, como o parágrafo nos diz. Às vezes pode ser uma coisa inofensiva, como um convívio, um almoço, ou um convite simplesmente para sair de casa e ir chupar um gelado, por exemplo. Mas nós devemos analisar sempre os factos, porque às vezes pode ser um convite de alguém que não tem os mesmos princípios que nós, ou às vezes já tem os princípios distorcidos pelas ideias do mundo. Obrigado, irmã Tirza. Sala B, a Graciete, por favor. E uma particularidade na gravura é que, ao tomarmos decisão, seja qual for o assunto, emprego, escolha de amigos, estudo, filhos, namoro, caso estejamos prontos ou alvos, não precisamos nos precipitar em decidirmos sozinhos. Precisamos sempre contar com a ajuda de irmãos maduros na congregação, quer seja este da nossa faixa etária ou não. Se assim o fizermos, com certeza seremos bem-sucedidos na decisão que tomarmos. Obrigado, irmã Graciete. O parágrafo coloca aí algumas perguntas na eventualidade de sermos convidados para uma festa. Que perguntas seria necessário, seria bom fazermos antes de tomarmos a decisão? Algum irmão quer lembrar-nos essas perguntas? Irmão Zola, por favor. As perguntas são: onde e quando vai ser? Quem foi convidado? Quantas pessoas vão estar lá? Quem é que vai ser o responsável? Que atividades estão planeadas? Vai haver bebidas alcoólicas? Então, essas perguntas podem muito bem nos ajudar a analisar se devemos ou não aceitar um convite de uma determinada festa. E também, como cristãos, nós não queremos ser conhecidos como coluna do DJ. Ou seja, o que é que isso significa? Tudo o que é festa, nós estamos lá. Então, nós não queremos ser assim, né? Então, antes de decidir se vamos ou não para uma festa, seria bom analisarmos essas perguntas e não sermos conhecidos como a famosa coluna do DJ. Obrigado, irmão Zola, com certeza. Parágrafo a seguir, irmão Dunge. Depois de analisar os factos, tente juntar todas as peças do puzzle. Por exemplo, e se descobrir que algumas pessoas que vão estar na festa não respeitam os princípios bíblicos? E se não houver ninguém responsável para garantir que as pessoas não bebam demasiado? Acha que a festa podia transformar-se numa festa descontrolada? Outra coisa que também pode analisar é se a festa vai interferir com a hora da sua reunião ou com os seus planos de pregação. Depois de ver o quadro completo, vai ter melhores condições para tomar uma boa decisão. Isso já é bom, mas ainda há mais a levar em conta. Até aqui, vimos como criar as condições para saber qual é o seu próprio ponto de vista sobre a situação. Mas o que é que Jeová pensa sobre o assunto? Depois de analisar os factos, o que é que precisa de fazer? Vamos começar aí pela menina, junto à Cláudia. Diz-nos o nome, por favor. Leonete. Por favor. Depois de analisar os fatos, tente juntar todas as peças do puzzle. Obrigado pelo teu comentário. De facto é isso. A Cleo, ainda aí ao lado, por favor. Outra coisa que também pode analisar é se a festa vai interferir com a hora da sua reunião ou com seus planos de pregação. Obrigado, Cleo.
Irmã Selma, por favor. Para juntar todas as peças do puzzle, exige paciência, porque é um jogo que exige atenção. Então, tenho que ter paciência em tomar uma decisão se vou ou não participar deste ambiente. Não devo me precipitar em dar uma resposta. Obrigado. Irmão Luiz de Souza, por favor. E mais uma vez, vemos aqui a necessidade de fazer perguntas novamente. E aqui perguntas bem interessantes que concernem a festas, né? E se descobrir que algumas pessoas que vão estar na festa não respeitam os princípios bíblicos? E se não houver ninguém responsável para garantir que as pessoas não bebam em demasiado? Acha que a festa podia transformar-se numa festa descontrolada? São boas perguntas para analisar. A Bíblia diz que quem é prudente evita o perigo, né? E passa a esconder-se desses perigos. Então, analisar essas perguntas vai ajudar-nos a ter o quadro completo, juntar as peças todas e depois decidir. Obrigado, irmão Luiz. Irmão Nascimento, por favor. E todo esse exercício vai levar a ter em conta o que Jeová pensa no fim. Que Jeová é que dá discernimento e entendimento, e a conclusão final apontar qual que Jeová considerar se eu estiver ali nesta festa. Estará a aceitar que eu esteja lá. Obrigado também por esse comentário. Então, até aqui, conseguimos ver o que é que está envolvido em analisarmos os factos. Vamos agora passar para o próximo subtema e ver que devemos levar em conta o que Jeová pensa. Irmão Duns, parágrafo 6. Peça a Jeová que o ajude a entender o que é que ele pensa sobre o assunto. Jeová promete dar-nos a sabedoria necessária para entendermos se certa decisão irá agradar-lhe ou não. Jeová dá essa sabedoria a todos generosamente, sem censurar. Tiago capítulo 1, versículo número 5. Vamos convidar ali o Dário. Por favor, Dário. Portanto, se alguém tem falta de sabedoria, que persista em pedi-la a Deus, pois Ele dá a todos generosamente, sem censurar, e esta vai ser lhe dada. Obrigado. Pergunta do parágrafo. Por que é importante pedir a ajuda de Jeová em oração? Por quê? Júnior Panzo, por favor. É o Alberto. Fica entre família, por favor. Porque Jeová promete dar-nos a sabedoria. Porque Jeová promete dar-nos a sabedoria necessária para entendermos se certa decisão irá agradar-lhe ou não. Obrigado, Alberto. Exatamente isto. Irmão lá ao fundo, podia dizer-nos o nome antes, por favor? Azevedo. Por favor, irmão Azevedo. Algumas vezes nós pedimos a Jeová em oração e ainda assim ficamos em dúvida que decisão tomar. Será que devemos desistir? Não. Por quê? Porque aqui o texto foi bem claro. Persistir. Não diz se tem falta de sabedoria, peça a Jeová. Persista. Ou seja, é um processo contínuo. Não é na primeira oração, nem na segunda. Pode ser na terceira que Jeová realmente lhe dá sabedoria para tomar a melhor decisão. Obrigado por esse ponto também, irmão Azevedo. Irmão Duns, parágrafo 7. Depois de orar a pedir orientação, esteja atento à resposta que Jeová lhe der. Pense nessa ilustração. Imagina que se perde enquanto está a fazer uma viagem. O que é que faria? Com certeza ia pedir ajuda a alguém que vivesse naquela zona. Mas será que depois se ia embora sem ouvir o que a pessoa tinha para dizer? Claro que não. Ficaria a ouvir as orientações dela com atenção. Da mesma maneira, depois de pedir a sabedoria a Jeová, tente entender a resposta dele.
Pode fazer isso por procurar leis e princípios na Bíblia que se aplicam à sua situação. Por exemplo, ao decidir se vai ou não na festa, você podia analisar o que a Bíblia diz sobre festas, sobre mais associações e sobre colocar o reino à frente dos nossos interesses pessoais. Como é que pode saber o que é que Jeová pensa sobre um assunto? Ilustre. Cláudia Matias. Para descobrir o que Jeová pensa sobre o assunto, é essencial orar pedindo orientação e, em seguida, atentar-se às respostas que ele fornece por meio da Bíblia. Por exemplo, ao decidir sobre participar de uma festa, pode buscar na Bíblia orientações sobre mais associações, priorizar o reino de Deus e outros ensinamentos relevantes. Obrigado, Cláudia. E agora, como é que nós podemos ilustrar? Irmã Andrônica, por favor. E para ilustrar isso, o parágrafo traz o exemplo de estarmos a fazer uma viagem em que acabávamos por nos perder. Então, nós com certeza buscaríamos a ajuda de alguém local, alguém que vivesse ali, mas nós não faríamos do gênero perguntar como é que fazemos para pegar o caminho certo e ir embora sem ouvir a explicação desta pessoa. Nós teríamos que estar atentos, entender o que a pessoa nos explicar e depois tentar seguir pela trilha que a pessoa nos explicar. Da mesma forma, com o sabermos o que Jeová pensa sobre um assunto. Se Jeová nos dar a resposta, nós temos que estar dispostos a tentar entender o que é que Jeová espera, procurando leis e princípios na Bíblia que se aplicam àquela situação. Obrigado, irmã Andrônica, por esse ponto também. Irmão Duns, parágrafo a seguir. Talvez precise de ajuda para encontrar a informação de que é que está à procura. Uma maneira de fazer isso é por pedir sugestões a um irmão ou irmã mais experiente. Mas também é bom fazer a sua própria pesquisa. Por exemplo, pode encontrar muita informação útil e práticas nas nossas ferramentas de estudo, como o Guia de Pesquisa para Testemunhas de Jeová e o livro Vida Cristã, Testemunhos, Textos Bíblicos Úteis. Lembre-se do seu objetivo: tomar uma decisão que agrada a Jeová. O que é que pode fazer se precisar de ajuda para encontrar alguma informação? O que é que pode fazer? Juliana, por favor. Precisamos pedir sugestão ao irmão ou também fazer pesquisa em nossas ferramentas da organização, tais como o Guia de Pesquisa para Testemunha de Jeová e o livro O Princípio Bíblico para a Vida Cristã. Obrigado, Juliana. Que tipo de irmã é que seria bom a gente pedirmos ajuda? O parágrafo fala. É o Gideão. Por favor, Gideão. Podíamos pedir ajuda a uma irmã experiente. Então é importante realçar esse ponto. Experiente. Elmer, por favor. Eu lembro de uma situação. Eu sou DJ, uma vez eu quis saber se é errado ser DJ. E eu, na altura, tinha um instrutor e eu perguntei o que é que a Bíblia, o que é que Jeová pensava sobre isso. E ele abriu-me alguns capítulos, versículos, me fez entender que não há mal ser DJ, porque é necessário ser DJ, ou ter DJ em alguns casamentos de irmãos chamados Jeová. Mas sim, são os tipos de eventos, entender, responder algumas perguntas do caráter de evento e a orientação e o controle daquele evento que vai ter. Obrigado, Elmer, por partilhar também aqui a sua experiência, não é? Mas nisso tudo é bom que algo fique bem patente na nossa mente. O que é que deve estar sempre na nossa mente? Segundo é a parte final do parágrafo. Irmã Emília, por favor. Temos que levar em conta que toda decisão que nós tomarmos tem que agradar a Jeová. Obrigado. Exatamente isto. E temos aí uma imagem relacionada a este parágrafo. Algum irmão quer falar sobre ela? É uma irmã, a irmã Lídia, por favor. A imagem
espelha claramente o jovem a pesquisar sobre saber o ponto de vista de Jeová sobre o assunto. E esse jovem é o mesmo que foi convidado na imagem anterior. Então ele agora medita. E vimos aí no parágrafo que nós temos várias ferramentas de estudo para podermos fazer isso. E se vermos, o jovem aproveitou meditar no livro Seja Feliz para Sempre, propriamente na lição número 35, onde fala de tomar decisões. Então, ele quer saber qual é o ponto de vista de Jeová sobre aquele assunto. E é isso que também devemos fazer. Não só perguntar, mas também meditar nós mesmos, chegamos à conclusão o que é que Jeová pensa sobre isso. Obrigado, irmã Lídia. Parágrafo 9. Como é que podemos ter a certeza de que a decisão que vamos tomar agrada a Jeová? Em primeiro lugar, temos de o conhecer muito bem. A Bíblia diz que conhecer o Santíssimo é entendimento. Ou seja, nós adquirimos verdadeiro entendimento por conhecermos as qualidades de Jeová, o que ele gosta e o que não gosta e o seu propósito. Tendo isso em mente, pergunte-se, de acordo com tudo o que sei sobre Jeová, será que ele vai ficar feliz com a decisão que eu tomar? Efésios, capítulo 5, versículo 17. Ledvânio, por favor. Portanto, parem de ser insensatos, mas compreendam qual é a vontade de Jeová. Obrigado, Ledvânio. A pergunta é a seguinte: como é que podemos ter a certeza de que a decisão que vamos tomar agrada a Jeová? Quiluange. Nós podemos ter a certeza de que a decisão que vamos tomar agrada a Jeová por primeiro adquirirmos verdadeiro entendimento por conhecermos as qualidades de Jeová, o que ele gosta, o que não gosta e o seu propósito. Depois de levar isso em conta, tenho de me perguntar se de acordo com tudo que eu sei sobre Jeová, será que ele vai ficar feliz com a decisão que eu tomei? Obrigado, Quiluange. Irmã Claudina, por favor. É verdade, né? A Bíblia diz que conhecer o Santíssimo é entendimento. Então, se conhecermos a Jeová, né, provavelmente poderemos saber o que Jeová gosta, o que não gosta. Então, é muito importante nós conhecermos a Jeová. Obrigado, irmã Claudina, também por esse ponto. Há ali uma mão a persistir. Em primeiro lugar, temos de o conhecer muito bem. Ou seja, nós temos de adquirir verdadeiros entendimentos por conhecermos as qualidades de Jeová, o que ele gosta, o que não gosta, e o seu propósito. Obrigado também pelo seu comentário. Irmãos, vamos prosseguir com o parágrafo 10, por favor. Às vezes, para agradar a Jeová, temos de fazer algo que acaba por desiludir os nossos amigos ou familiares. Por exemplo, alguns pais, com boas intenções, pressionam a sua filha para casar-se com alguém que tem muito dinheiro, mesmo que essa pessoa não esteja muito focada em assuntos espirituais. É natural que os pais estejam preocupados com a filha e queiram que ela tenha uma vida confortável. Mas será que esse futuro marido vai conseguir ajudá-la a progredir em sentido espiritual e a manter uma amizade forte com Jeová? O que é que Jeová pensa sobre esse assunto? Encontramos a resposta em Mateus capítulo 6, versículo 33, onde os cristãos são incentivados a continuarem a buscar primeiro o reino. É claro que valorizamos e respeitamos a opinião dos nossos pais e das pessoas que são importantes para nós. Mas a nossa maior preocupação deve ser sempre agradar a Jeová. Obrigado, irmão Duns. Por que os princípios bíblicos são mais importantes para nós do que a opinião dos nossos familiares e amigos?
A nossa irmã aqui à frente, por favor, podia dizer-nos o nome? Rosa de Carvalho. Por favor. Isto porque nós queremos sempre, primeiro, agradar o soberano Senhor Jeová, depois agradar a nós mesmos. E o livro de Mateus 6,33 ajuda-nos nisso, porque incentiva-nos a ir buscar primeiro o reino para que Jeová nos acrescente o resto. Pese embora os nossos parentes tenham boas intenções, mas, muitas das vezes, o conselho deles não vão de encontro com aquilo que é a vontade de Jeová. Então, é sempre bom analisarmos primeiro. Obrigado, irmã Rosa. Obrigado. Irmão Luquene, lá na sala B. E aqui conseguimos ver, quer nós ou os nossos familiares, nem sempre estamos certos ou nem sempre estamos de acordo com aquilo que Jeová acha ser o certo. Então, os princípios, e aqui o parágrafo mostra dois aspectos muito importantes. O primeiro é, temos que tomar uma decisão. Jeová fica contente ou triste? Isso agrada a Jeová ou não? Ela aconselha a fazer ou desaconselha? E rapidamente temos a resposta. Pode ser qualquer assunto da nossa vida. Se o princípio for esse, Jeová vai se agradar ou não, temos logo a resposta. E ainda há muito mais. Ou seja, essa decisão vai me ajudar a ser uma pessoa mais espiritual ou menos espiritual? Vai prejudicar a minha espiritualidade ou vai facilitar? E aí conseguimos realmente chegar à conclusão certa. Então, esses dois aspectos são princípios. E Jeová sabe sempre o que é melhor para nós. Se a gente decidir sempre a favor de Jeová, vamos ter os melhores resultados. Sem sofrimento. Mas quando é o contrário, sempre vamos sofrer. Obrigado, irmão Luquene. E o parágrafo traz aqui a atenção uma situação que realmente às vezes acontece. Algum irmão quer falar sobre a situação que é trazida aqui no parágrafo? Irmão Eduardo, por favor. Sim, aqui o parágrafo realça, né, o conselho que um pai ou uma mãe pode dar a um filho ou filha para se casar com alguém que talvez que tenha melhores condições financeiras. Sabemos que o conselho em si não é mau de todo, porque esse pai está preocupado com o bem-estar físico e financeiro da filha, não quero que a filha sofra ou passe algumas necessidades. Mas agora aí vem aquelas questões. Como é que este irmão ou irmã vai ajudar a minha filha a ser uma pessoa mais espiritual? Será que vai lhe ajudar a progredir em sentido espiritual ou vai prejudicar? Como ouvimos bem, os princípios nunca falham, mas os conselhos nem sempre vão de encontro aos princípios. Obrigado, irmã Eduardo. Irmã Eliana, aqui à frente, por favor. Essas todas as perguntas são feitas no processo em que estamos apenas a pensar. Estamos a analisar os factos e estamos a ver o que é que Jeová gosta ou não gosta. E nesse processo, nós, ao pensarmos, é preciso termos a coragem de correr o risco de ofender as pessoas ou desiludi-las. Não necessariamente significa que vamos ser rudes ou insensíveis, mas nós vamos entender que poderemos dizer ou fazer alguma coisa que talvez a mãe não vai gostar, ou o pai, ou aquele amigo poderá não falar conosco por algum tempo, ou nós mesmos poderemos ficar tristes ou ansiosos. Mas o ponto é que, se é o que Jeová quer, depois Ele vai nos ajudar a lidar com outras pessoas ou com qualquer sentimento que nós tenhamos por causa daquela boa decisão que tomamos com Jeová. Obrigado, irmã Eliana. Então, até aqui agora, acabamos de ver como é que podemos levar em conta aquilo que Jeová pensa. Agora vamos passar para o terceiro aspecto no subtema. Analise as opções disponíveis. Parágrafo 11. Depois de encontrar princípios bíblicos que estão relacionados com a decisão que você tem de tomar, é importante pensar bem nas opções disponíveis. O discernimento vai ajudá-lo a pensar nas consequências da sua decisão, seja ela qual for. Mas nem sempre é fácil tomar decisões. Algumas decisões são mais simples e outras são mais complexas. Por isso, o discernimento vai ajudá-lo a tomar boas decisões, mesmo em situações mais difíceis.
Filipenses capítulo 1, versículos 9 e o 10. Reginaldo, por favor. Isto é o que continuo a pedir em oração, que o vosso amor se torne cada vez mais abundante, com conhecimento exato e pleno discernimento, porque que se certifiquem das coisas mais importantes, para que sejam sem defeito e não façam os outros tropeçar, até o dia de Cristo. Obrigado, Reginaldo. Pergunta do parágrafo. Que qualidade mencionada em Filipenses, capítulo 1, versículos 9 e o 10, vai ajudar-nos a analisar as opções disponíveis? Doroteia Massaca. O que vai nos ajudar a analisar as opções disponíveis é o discernimento, porque o discernimento vai ajudar-nos a pensar nas consequências da nossa decisão e, além disso, vai ajudar-nos a tomar boas decisões, mesmo em situações mais difíceis. Obrigado, Doroteia, pelo teu comentário. Irmão Duz, parágrafo 12 e o 13, por favor. Imagina a seguinte situação. Você está à procura de um emprego para sustentar a sua família. Tem duas opções. Depois de analisar todos os factos, como o tipo de trabalho, o horário e a distância, entre outras coisas, chega à conclusão de que nenhum dos dois empregos entra em conflito com os princípios bíblicos. Se calhar, até prefere uma das opções porque é o tipo de trabalho de que gosta ou porque o salário é melhor. Mas existem outros fatores que deve levar em conta antes de tomar uma decisão. Por exemplo, será que o trabalho vai interferir com o horário das reuniões? Será que ele vai tirar tempo para cuidar das necessidades emocionais e espirituais da sua família? Responder a estas perguntas vai ajudá-lo a colocar as coisas mais importantes, a adoração a Jeová e as necessidades da sua família, à frente das suas preferências pessoais ou de um salário melhor. Assim, Jeová vai abençoar a sua decisão. Pergunta do parágrafo 12 e o 13. Como é que o discernimento pode ajudá-lo a tomar uma boa decisão quanto à escolha de emprego? Como? A Nayara, lá ao fundo. O discernimento nos ajuda a tomar boas decisões sobre o emprego porque nos permite avaliar mais do que apenas o salário. Ele nos ajuda a considerar como o trabalho afetará a nossa espiritualidade, consciência e a relação que temos com Jeová. Obrigado, Nayara, pelo ponto. E que perguntas mais seria bom incluir antes de tomarmos essa decisão? Algumas perguntas que seria bom a gente levar em conta. Irmã Lourdes, aqui à frente, por favor. Será que o trabalho vai interferir com o horário das reuniões? Será que lhe vai tirar tempo para cuidar das necessidades emocionais e espirituais da sua família? Obrigado, irmã Lourdes. Então, quando a gente faz essas perguntas, de facto estamos a usar a nossa capacidade de discernimento. Porque o objetivo depois é tomarmos uma decisão e que essa decisão agrada a quem acima de tudo, irmãos. Só para realçarmos aqui em função do tema. Ali a menina... Mara. Por favor. A Jeová. Exatamente. Então o objetivo é sempre olhar primeiro para o agrado de Jeová. Muito bem. Irmão Duns, podemos prosseguir com 14. O discernimento também nos motiva a pensar nos outros quando tomamos decisões. Quando temos isso em mente, pensamos em como a nossa decisão os afeta
e evitamos fazer outros tropeçar. O discernimento é importante para tomarmos decisões pessoais em assuntos tais como a forma como nos vestimos e arranjarmos. Por exemplo, talvez gostemos de um certo estilo de roupa ou de nos arranjarmos de uma determinada maneira. Mas e se outras pessoas, tanto dentro como fora da congregação, ficassem chocadas com a nossa escolha? O discernimento vai ajudar-nos a respeitar os sentimentos dos outros. O amor vai motivar-nos a procurar a vantagem da outra pessoa e a modéstia vai ajudar-nos a reconhecer que a nossa liberdade de escolha tem limites, o que inclui a forma como nos vestimos e arranjamos. Desta forma, vamos tomar uma decisão que vai mostrar amor e respeito pelos outros. Como é que o discernimento e o amor nos vão ajudar a não fazer outros tropeçar? Irmão Tércio, aqui à frente. O discernimento nos ajuda a não fazer outros tropeçar porque nos faz pensar nos sentimentos dos outros. E quando nós temos discernimento, antes de tomarmos uma decisão, primeiro pensamos em como Jeová vai se sentir e como os nossos irmãos vão se sentir. Fazer de tudo para não os fazer tropeçar. Obrigado. O irmão Tércio falou sobre o discernimento. E o amor? Há uma irmã lá na sala B. O parágrafo mostra aqui um exemplo do discernimento, principalmente no modo como nos vestimos e como nos arrumamos, que a nossa conduta dá testemunho. Isso pode ser evidenciado, por exemplo, no nosso local de trabalho. A maneira como nós nos vestimos, se as nossas roupas forem muito justas, muito curtas, pode fazer com que os nossos colegas, a nossa conduta dê um mau testemunho. Muitos dos nossos colegas podem dizer: ela que é testemunha de Jeová veste-se dessa maneira, e podem não aceitar as boas novas. Então, o discernimento e o amor vai nos motivar a não levar em conta só a nossa vantagem, ou seja, aquilo que nós achamos que está certo é o que nós vamos fazer. Vai nos levar a respeitar os outros, as opiniões, e a ver que as nossas liberdades têm limites, e assim vamos tomar boas decisões. Obrigado. Irmão Zola. Então, como cristãos, queremos evitar aquela armadilha de falar: a roupa é minha, vou usar mesmo, né? Se vais tropeçar ou não, esse problema não é meu. Isso seria desamoroso. Porque se calhar alguém já falou conosco de modo amoroso e queremos aplicar as palavras de Jesus Cristo, né? Nós não queremos fazer nenhum dos pequeninos tropeçar. Então, se é algo que talvez alguém já falou conosco, se é algo que já nos chamaram a atenção, seria bom reavaliar isso, porque isso demonstraria amor por Jeová e também pelos irmãos dentro e fora da congregação. Obrigado também, irmão Zola, por esse ponto. Irmão Luiz Souza. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23 e o 24, essencialmente, diz que tudo é permitido, mas nem tudo é vantajoso. E depois chama a atenção, queremos poder levar em consideração o sentimento dos outros, por procurar a vantagem deles, não a nossa. Isso é amor. Quando colocamos os nossos sentimentos atrás dos outros, isso é amor. Isso vai fortalecer a nossa união na congregação e a nossa amizade com Jeová também. Obrigado, irmão Luiz. Irmão Luz, podemos prosseguir. Se precisar de tomar uma decisão importante, pense em tudo que está envolvido. Jesus ensinou-nos a calcular a despesa. Por isso, seria bom avaliar o tempo, a energia e os recursos que vai ter de gastar para colocar a decisão em prática. Vai haver situações em que talvez seja preciso conversar com a sua família para determinar o que cada um tem de fazer para apoiar a decisão.
Por que todo esse planeamento é importante? Isso vai ajudá-lo a ver se é preciso fazer alguns ajustes. Além disso, até pode chegar à conclusão de que existe uma opção ainda melhor. Se levar em conta a opinião e as sugestões da sua família ao tomar uma decisão, todos vão trabalhar em equipe. Isso vai trazer bons resultados. O que é que ainda precisa de avaliar antes de tomar uma decisão importante? Vamos começar aí o Jairo, lá ao fundo. Avaliar o tempo. Obrigado, Jairo. A Melícia, por favor, tem um ponto. Se precisar de tomar uma decisão importante, pense em tudo que está envolvido. Por isso, seria bom avaliar o tempo, a energia e os recursos que vai ter de gastar para colocar a decisão em prática. Mas vai haver situações em que talvez seja preciso conversar com a sua família para determinar o que cada um tem de fazer para apoiar a decisão. Isso é importante porque vai ajudá-lo a ver se é preciso fazer alguns ajustes. Além disso, até pode chegar à conclusão de que existe uma opção ainda melhor. E se levar em conta a opinião e as sugestões da sua família ao tomar uma decisão, todos vão trabalhar em equipa. E isso vai trazer bons resultados. Obrigado, Melícia. Então, conseguimos perceber de forma resumida o que é que ainda precisamos de fazer ou o que é que ainda precisa se fazer para avaliarmos uma decisão ou ao tomarmos uma decisão. Irmão Jones, por favor. Uma das coisas essenciais que precisamos fazer é colocarmos em prática os versículos 22 de Provérbios 15. Precisamos ter uma comunicação para que os planos não fracassem. Foi por isso que colocou-se no parágrafo que, às vezes, para tomar uma decisão importante, é preciso conversar, é preciso falar com familiares. Isso vai dar bons resultados, porque tu estás a falar e estás a ouvir experiências de pessoas que talvez já passaram pela mesma situação. Obrigado, irmão Jones. Vamos então agora passar para o último subtema. Tome uma boa decisão. 16. Se seguir os passos que vimos ao longo deste artigo, já está pronto para tomar uma boa decisão. Reuniu os factos e analisou os princípios bíblicos relacionados que vão ajudá-lo a tomar uma decisão que agrada a Jeová. Agora, já pode pedir a Jeová que abençoe a sua decisão e que o ajude a ter bons resultados. Quais são os passos que vão ajudá-lo a tomar uma boa decisão? Ao comentarmos, podemos também olhar aí para o quadro Como Tomar Boas Decisões. É a Larissa. Analisar os pactos. Obrigado, Larissa. É um ponto, mais. É o Nuno Júnior, por favor. Canta que Jeová fez. Pensa. Obrigado, Nuno, por esse ponto também. É a do Humilde, por favor. Analise as opções disponíveis. Obrigado, do Humilde. Irmão Lende, por favor. O parágrafo deixa claro, só depois de seguirmos estes 3 passos é que vamos fazer o passo a seguir. Pedir que Jeová abençoe a nossa decisão. Não o contrário. Não tomamos primeiro as decisões de formas precipitadas, sem levar em conta estes passos. E depois ficamos a orar que Jeová abençoe as nossas decisões. Jeová não abençoa assim. Obrigado, irmão Lendo, por realçar também este ponto. O último parágrafo, irmão Dunge, por favor. Mesmo que já tenha tomado boas decisões no passado, lembre-se de que o segredo é confiar, não em si próprio ou na sua experiência de vida,
mas na sabedoria de Jeová. Ele é o único que nos pode dar o verdadeiro conhecimento, entendimento e discernimento, os ingredientes da sabedoria. Se fizer isso, vai tomar decisões que agradem a Jeová. Obrigado, irmão Dunge. Apreciamos muito a leitura, que com certeza ajudou a cada um de nós a compreender o estudo. A pergunta 17. Qual é o segredo para tomar boas decisões? O José, por favor. Confiar em Jeová. Confiar em Jeová. Ok, obrigado. Obrigado pelo teu comentário. Irmão Dunge, por favor. Quando fazemos alguma coisa e se for irregular, aquilo se torna como algo automático, natural. E é bem difícil, às vezes, tentar ouvir a outra pessoa. Nós começamos a agir, por assim dizer, no empirismo, como é chamado. Mas só que, quanto às decisões, por mais que já tenhamos tomado boas decisões por experiência, então acabamos pensar que confiar em nós mesmos é a melhor opção. Mas, conforme mostra Provérbios capítulo 2, versículo 1 até o versículo 5, confiar em Jeová é a melhor decisão que podemos tomar. Então, buscar a ajuda de Jeová tem que ser a experiência e não a experiência em nós mesmos. Obrigado, irmão Dunge, pelo teu comentário. Temos agora aí as 3 perguntas, lá ao fim, com base naquilo que nós acabamos de considerar neste artigo. O que é que estes textos nos ensinam sobre tomar boas decisões? O que é que nos ensina Provérbios 18, 13 sobre tomar boas decisões? O que é que esse texto nos ensina? Benigna Kenga. Esse texto ensina a importância de analisar os factos antes de tomar uma decisão. Antes de agir, devemos buscar compreender bem a situação. Obrigado, Benigna. Como é que Efésios 5:17 nos ajuda, o que é que nos ensina sobre tomar boas decisões? Irmã Luísa de Souza, por favor. Esse texto nos ajuda que para tomarmos boas decisões, devemos compreender qual é a vontade de Jeová. E só vamos fazer isso se nós conhecermos bem a Jeová. E como conhecê-lo? Por estudamos profundamente a Bíblia e conhecer quais são as qualidades dela, assim conheceremos melhor a ele. Obrigado, irmã Luísa. O que é que Filipenses, capítulo 1, versículos 9 e 10, nos ensina sobre tomar boas decisões? Irmã Cândida, por favor. Nos ensina que nós precisamos de ter discernimento. E este mesmo discernimento vai nos ajudar a pensar nas consequências que a nossa decisão vai ter, seja ela qual for. Obrigado, irmã Cândida, pelo seu comentário. E é com seu comentário que concluímos, então, o nosso estudo de A Sentinela de hoje. Então, lembrando o tema, tomar decisões que agradam a Jeová. É isso que nós queremos fazer todos os dias. Queremos agradecer aos irmãos pela vossa participação, por terem tornado este estudo possível. Foi muito bom ouvi-los e desejar boa preparação para o artigo de estudo para a próxima semana. Para concluirmos a nossa reunião, quero convidar mais uma vez os presentes, por favor, aqueles que puderem, a nos levantarmos para entoarmos o cântico número 28. Este cântico tem como base o Salmo número 15. E o tema é: quem pode ser amigo de Jeová? E no final convidaremos o irmão Luiz Souza para a oração final.